Vamos dar continuidade à nossa aula sobre o Japão, tá? Você já assistiu a primeira aula, que é a aula sobre os aspectos naturais, os aspectos físicos do Japão? Então você pode continuar assistindo esta aula aqui. Mesmo esquema, tá? Separei uma lista de links, eu vou abrir cada um deles, vou comentar. Todos os links estarão na descrição do vídeo. E essa bolinha aqui onde tem meu rosto, ela vai para cá, vai para cá, vai para lá. E às vezes ela some e aparece de novo. Então não reparem, tá? Nem nesse cabelo aqui que tá horrível. Então vamos lá. Entendemos que o Japão é um país pequeno, com algumas limitações naturais, geográficas, físicas, mas ao mesmo tempo é uma grande potência econômica. Hoje nós vamos estudar rapidamente um pouco as características demográficas e depois vou fazer alguns comentários sobre a economia do Japão. Então, começando aqui pela demografia, é interessante nós analisarmos a pirâmide etária do Japão comparado com outras regiões e outros lugares, outros países. Esta é a pirâmide do mundo em 2019, então aqui está a pirâmide de 2020, e esta é a pirâmide do Brasil em 2020, olha só. Pirâmide típica de país emergente, lembra a história? Coxinha, estreitamento da base, alargamento do topo. Já vamos ver um país aqui. A Etiópia já tem uma pirâmide base larga e topo estreito, um país subdesenvolvido. E o Japão, vocês vão ficar surpresos aí com a pirâmide do Japão. Olha como a base é muito estreita. Então a quantidade de jovens no Japão, a porcentagem, a proporção, é muito menor do que a proporção de idosos, que é a partir aqui dos 65 anos. Então tem um topo largo, muitos idosos e poucos jovens. Esta é uma informação importante que já tem relação com economia e com outras coisas que vamos estudar na sequência. Devido à quantidade de jovens ser cada vez menor, a parte do meio da pirâmide, que é a população economicamente ativa, ela tende a diminuir ainda mais, ocasionando um déficit na previdência, ou seja, falta recursos para pagar os aposentados. Esses recursos eles têm que ser supridos aí pelo governo, ou as pessoas têm que fazer aposentadoria privada, e também tem a questão da mão de obra. E esta pirâmide, se você voltar aqui comigo, ó, nos anos de 1990, ela já tinha começado a apresentar essa tendência. Já era um país envelhecido nos anos de 1990, e principalmente na faixa etária de trabalho, entre os 20 e 35 anos, a pirâmide era mais estreita ainda, o que abria espaço para a chegada de trabalhadores vindos de outros países. Na época, era o auge ali na verdade, era o início da globalização como nós conhecemos hoje, a questão dos transportes, eles estavam avançando pelo mundo e as multinacionais espalhando, procurando novas áreas para se instalar. Além disso, no Japão, com muitas indústrias, abria ali espaço para que pessoas de outros países mudassem para o Japão para trabalhar nessas indústrias, principalmente indústrias automobilísticas e indústrias eletrônicas e de informática. Muitos brasileiros foram para o Japão nessa época e nós vamos ver o nome desses brasileiros daqui a pouquinho. Então está aqui a pirâmide do Japão na atualidade. Muita gente se pergunta, fala assim, poxa, como que era a pirâmide do Japão lá por volta do final da Segunda Guerra Mundial? A primeira pirâmide que tem destacada aqui é a pirâmide de 1950. Mas olha só que interessante que da parte aqui dos homens, principalmente, tem uma redução entre 25 e 40 anos de idade, justamente muitos soldados que acabaram perdendo as vidas na guerra. Outra coisa, quando teve a bomba de Hiroshima e Nagasaki, será que a pirâmide etária do Japão ela ficou côncava assim no meio dos dois lados? Não, porque nessa época o Japão já tinha 80 milhões de habitantes. E por mais que milhares e milhares de pessoas morreram nas explosões de Hiroshima e Nagasaki, não foi suficiente para alterar a pirâmide do Japão inteira. Entenderam? Então vamos voltar aqui à atualidade. E notem que a previsão e projeção para os próximos anos é que haja uma redução da população do Japão. Esse site é super legal, o link está na descrição, porém quando passa de 2030, 2035,
começa a ficar um pouco fora da realidade, tá? A matemática é interessante fazer essa previsão, mas a gente não pode confiar muito no que vai acontecer nos próximos anos. Legal. Outra coisa, assim como a gente já estudou no caso do continente europeu, nos Estados Unidos, e a distribuição da população no Japão. Tudo a ver com relevo. Tudo a ver com relevo. Como a região central do Japão é mais montanhosa e as principais planícies elas estão localizadas nesta porção que eu estou mostrando para vocês aqui com a lupinha, a população é mais concentrada nessas planícies, onde estão as grandes cidades, as grandes metrópoles e a grande megalópole do Japão. Daqui a pouco você vai ver qual megalópole que é esta. O Japão é um país muito povoado, tem uma densidade demográfica de mais de 300 habitantes por quilômetro quadrado. Porém, a população é mal distribuída no território. Vê se você, eu não vou falar, mas vê se você lembra o nome desta ilha, faz um exercício aí. É uma ilha menos povoada, além de ter um relevo montanhoso, tem o clima que é mais frio. Dados demográficos gerais. Vamos lá, entrando no site da CIA. Aqui já está selecionado o Japão. Vamos em pessoas e sociedade. E aqui tem dados demográficos gerais sobre o Japão. Um país muito populoso. Atualmente ele é o 11º país mais populoso do mundo. Quem mora no Japão, obviamente, é japonês. E os grupos étnicos do Japão é uma coisa interessante para a gente analisar. Diferente do Japão, que é um país assim com grande diversidade de povos na sua formação, o Japão ele é um país que tem uma... Sempre usa a palavra certa, relativa, tá? Porque a gente não pode ser muito... generalizar demais a situação. Mas ele tem uma certa homogeneidade étnica. Então a maioria de quem mora no Japão é do grupo étnico japonês. Além de chineses, coreanos e outros, até mesmo os brasileiros aparecem aqui nessa lista, porque é um grupo de imigrante muito importante para o Japão. Olha só, cerca de 230 mil brasileiros vivem no Japão, foram viver no Japão nos anos 90 para trabalhar nas indústrias. Muitos, né, alguns, na verdade, eles voltaram para o Brasil, mas a gente poderia dizer que muitos retornaram para o Brasil, principalmente nos anos 2000, por conta de algumas crises que aconteceram. A religião é o shintoísmo no Japão, mas também tem o budismo. Você vai estranhar que os dois aqui já passam de 100%, porque muitos podem ser shintoísta e budista simultaneamente. São religiões orientais que são, no mínimo, um pouco diferentes das religiões que nós estamos acostumados aqui no Brasil. Mas são muito belas as virtudes ali que são ensinadas nessas religiões. Principalmente o respeito à natureza, o respeito a quem é mais velho. Não dá para a gente não relacionar, gente, religião com uma característica cultural do japonês, que é o respeito a quem é mais velho. Até dentro das indústrias, isso se manifesta quando alguém que é mais velho fala, isso de maneira geral, ele é mais respeitado do que acontece, por exemplo, em outras regiões que você vê que a pessoa é mais velha como se fosse ultrapassada, tá? Lá a voz da sabedoria está relacionada à idade também. Como nós já vimos na pirâmide etária, a proporção de idosos ela é maior do que a proporção de jovens. Então tem mais gente com mais de 65 anos, mais que o dobro, do que com menos de 15 anos. A idade média do japonês é de 48,6 anos em média, e é o segundo país mais velho do mundo, em termos populacionais. Ele só perde para Mônaco. Você pode conferir clicando aqui, vendo os países mais velhos e os países mais jovens. A taxa de crescimento populacional já está negativa. Essa taxa ela leva em consideração quantos entram e quantos saem do país e quantos nascem e quantos morrem. Taxa de natalidade baixa. A taxa de imigração ela está zero aqui no ano de 2020. Isso acontece, o país, apesar de ser muito atrativo, tem muita gente também que sai do Japão em busca de oportunidades, às vezes para morar na China, em relação a empresas e negócios, indústrias, ou para morar em outras áreas desenvolvidas. Mas podemos considerar o Japão um país muito atrativo para os imigrantes, porém o governo ele é
bem restritivo nesta questão de imigração. Já falamos sobre a distribuição da população. É um país muito urbanizado, o Japão, com cerca de 92% da população vivendo em cidades. E as principais cidades, olha o tamanho da capital, que é Tóquio, já tem 37 milhões de habitantes. Osaka, 19. Nagoya. E o mais interessante é que muitas dessas cidades são interligadas por trens de altíssima velocidade e por áreas urbanas que tomam conta ali de praticamente todo o caminho entre essas cidades, formando megalópolis. A taxa de mortalidade infantil é uma das mais baixas do mundo, mostrando a qualidade de vida no Japão. É de menos de 2 mortes a cada 1.000 nascidos vivos. Antes de completar um ano, apenas 2 crianças acabam morrendo por qualquer motivo, desde acidentes domésticos, problemas relacionados à formação mesmo, à saúde da criança, entre outros. A expectativa de vida também é uma das mais altas do mundo, 86 anos, e o Japão ele perde apenas para Mônaco. Nós podemos relacionar esta expectativa de vida muito alta a muitos fatores, mas não podemos nos esquecer, seria injusto não falar sobre os hábitos alimentares do Japão. Principalmente, eles vêm mudando, tá? O consumo de carne e produtos industrializados ele tem aumentado muito, porém o consumo de peixes frescos, vegetais crus principalmente, uma alimentação mais saudável, ela com certeza reflete na expectativa de vida. Lógico, além de ter mais dinheiro, as pessoas elas podem se tratar com maior qualidade, frequentar hospitais com melhor qualidade e tudo mais. É um país que tem 100% da população com acesso à água potável e também 100% da população com acesso ao saneamento básico. Muito bem, essas são as taxas que nós temos, que são as taxas mais relevantes. E vamos continuar. Olha eu de volta aqui na câmerazinha. Que cabelo zoado, hein? Eita, nós. Vamos lá. Dados demográficos gerais, já vimos, qualidade de vida. Olha só esse site que eu achei, gente, que interessante. É um site da OCDE, que é a Organização dos Países, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Resumidamente, são os países mais ricos do mundo. E tem essas florzinhas aqui, que é muito legal você dar uma olhada aí, comparando diferentes países. Ela mostra várias características do país, e a florzinha do Japão é esta, em termos de qualidade de moradia, renda, empregos e tudo mais. Vale a pena você dar uma olhada nesse site, e aqui tem uma comparação do Japão com outros países em vários quesitos. Por exemplo, vamos pegar o Japão aqui, seja bacana. A escolaridade, a nota é 7,8. Tem até o Brasil aqui, viu, gente, para comparar. É 1,8 a nota do Brasil, que fica entre os menores aqui nesta lista, e só perde para Eslovênia, Canadá, Dinamarca, Estônia, Finlândia, Austrália. Legal esse site, muito legal mesmo, você pode dar uma olhada depois. Tá? Inclusive, você pode pesquisar o que significa cada um dos itens aqui, clicar sobre eles e conhecer muito mais. Ainda falando sobre dados demográficos, você pode fazer uma busca por países, assim como eu já ensinei quando a gente estudou Europa, comparando o Japão com outros países, e também é legal dar uma olhadinha sempre no IDH, que é considerado o índice atualmente mais famoso que mede qualidade de vida da população. Página 310, vamos lá para a página 310. Aqui é onde tem as tabelas. Ótimo. Então, vamos lá. Gente, eu não posso dar muito zoom aqui, porque senão minha imagem aumenta junto. Ó. Deixa eu ver se dá certo desse jeito. Assim ficou legal. Então, o Japão, ele está atualmente na posição 19 do IDH, o que é excelente, considerando que o Japão é um país muito populoso. O Japão, ele poderia estar em uma posição melhor se este dado também fosse levado em consideração. Afinal de contas, quanto maior a população de um país, mais difícil é para você cuidar desta população.
Beleza? Mas olha só a posição do Japão, IDH muito elevado, e aqui tem os aspectos que você pode dar uma olhada também com calma. Expectativa de vida, escolaridade média é esta, esperada é esta, e a renda per capita. No caso do Japão, tem uma renda de 40.799 dólares por ano por pessoa, uma escolaridade esperada de 15,2, uma escolaridade média de 12,8 anos. Então, em média, os japoneses estudam 13 anos e a expectativa de vida muito alta, de 84,5 anos de idade. Se você quiser uma comparação com o Brasil, nós temos uma expectativa de vida de 75,7, uma escolaridade esperada de 15,4, nível Japão, mas uma escolaridade média de apenas 7,8, que é muito baixo. E a renda de 14 mil dólares por ano por pessoa. Tudo isso já em PPC, ou seja, já é feito um ajuste para comparar como se fosse nos Estados Unidos essa renda. Os brasileiros que foram morar no Japão na década de 90, principalmente para trabalhar, eles são chamados de decassegues. Decassegues. Decassegues, ó, esta é a palavra. Eles vai estar na descrição do vídeo também. Eu separei duas reportagens falando sobre imigração e eu quero que vocês deem uma olhadinha comigo aqui rapidamente. A primeira delas fala que a imigração brasileira, ou seja, brasileiros indo morar no Japão, ela voltou a crescer após 10 anos, é uma reportagem do final de 2018. Então, depois de 10 anos em queda, os brasileiros voltaram a emigrar em peso para o Japão. Aqui na reportagem explica todos os motivos, mas principalmente isso pode cair no vestibular, é a economia brasileira e a falta de oportunidades no Brasil e tudo mais leva muitos brasileiros a tentarem a vida no Japão. Não é para todo mundo, tá? A língua é muito difícil, como está dizendo aqui, mas também tem as dificuldades que o governo japonês impõe para a entrada de imigrantes. Recentemente o governo ele deu uma amenizada nessas dificuldades, mas eu lembro que eu acho que até hoje é assim, só se você for descendente de japonês, tem todas umas regras que você pode observar se você quiser ir morar no Japão. E esta reportagem aqui eu achei muito boa, tá? Acho que vale a pena vocês darem uma olhada, ler um pouquinho. Não aos imigrantes, sim aos robôs. Como as indústrias hoje são cada vez mais automatizadas, e também o Japão tem colocado unidades produtivas na China e em outros países, a oportunidade de empregos na indústria tem reduzido. Então os robôs eles acabam fazendo o trabalho de pessoas e, consequentemente, vai ter menos oportunidade para quem quiser trabalhar ali. Muito boa reportagem, tá? Ela explica tudo, fala a necessidade do Japão de receber imigrantes, isso aconteceu durante uma época, fala da taxa de fertilidade que era muito baixa, ela era de 2,1 filhos por mulher, atualmente está em apenas 1,4. Fala desse lance dos robôs aqui que eu falei para vocês. É muito legal mesmo essa reportagem e principalmente dá um enfoque à importância dos imigrantes, mesmo que não seja para suprir a carência de mão de obra nas indústrias. Tá? O link está na descrição do vídeo, não se esqueça de ver e não se esqueça de deixar já o seu like, aí, seu joinha no vídeo. Isso me ajuda bastante, porque eu vejo que vocês estão gostando do vídeo, pelo número de visualizações e pelo número de joinhas. Tá? Vamos que vamos, moçada. Vou fechar essa página. Urbanização, eu já falei para vocês. Tá? O Japão é um país muito urbanizado. Essa lista que eu separei está por ordem alfabética, então você pode comparar o Japão com outros lugares. Por exemplo, ó, é um país mais urbanizado que a Itália, é um país mais urbanizado do que a Jamaica, é um país muito mais urbanizado do que o Quênia. Olha só, no Quênia apenas 28% da população vive em cidades. É um país muito rural ainda, bem subdesenvolvido. É isso aí. Bom, vamos para a parte da economia. Antes eu gostaria de mostrar para vocês a megalópole Tóquio e Yokohama.
Lembra que eu falei para vocês que a junção de várias metrópoles forma uma megalópole. E esta aqui é a megalópole, olha só o tamanho. Isso daqui, gente. Tudo isso aqui é unido, formando praticamente uma única cidade. Tóquio, Nagoya e Yokohama, tudo interligado por trens de alta velocidade e até desde Hiroshima até aqui já tem trens de altíssima velocidade, são os famosos trem-bala que existem no Japão. Até nessa imagem também é legal, dá para ver à noite, ó. Aqui a mancha. Vamos dar uma olhadinha nesse mapa, ó. Japão, noite, mapa. Olha só, gente, que da hora. Esta imagem aqui que tem uma... As luzes, ó, mostram como todo o Japão está interligado, principalmente nessa costa leste do Japão, voltado aqui para o Pacífico. Bom, para terminarmos, vamos lá, nós temos aqui um mapa. Lembra que eu falei já na primeira aula? O que acontece, o Japão, por ser um país pequeno, ele necessita importar recursos naturais, mas isso não impediu o seu desenvolvimento, tá? O Japão, ele conseguiu se desenvolver mesmo assim, e até mesmo as dificuldades transformaram o Japão num país ainda mais desenvolvido. Você já ouviu falar que existem prédios altamente tecnológicos que são construídos à prova de grandes terremotos? Isso é muito comum no Japão. Então, o assunto de dificuldade no Japão, ele está sempre associado a crescimento. Dificuldade leva a crescimento. Isso aconteceu no Japão e continua acontecendo. Então, aqui tem centros industriais importantes, como Tóquio, Nagoya, Osaka, e muitas indústrias automobilísticas. O Japão, ele conta com uma grande... uma potência na produção de navios, tá? A indústria naval é muito forte no Japão, não é à toa, o fato de ser ilhas e a questão da pesca também impulsiona, e a tecnologia. Toda esta área, a área da megalópole, que eu falei para vocês, e aqui tem os tecnopolos. Bom, o que são tecnopolos? Mais uma vez, só para recapitular, tecnopolos são áreas que têm uma forte integração entre universidades e indústrias. Basicamente é uma área que foi construída uma universidade, ali foi instalada uma universidade, e a grande formação de mão de obra altamente qualificada, sempre, ela acaba atraindo indústrias para se instalarem próximas a essas universidades, para fazer parcerias e conseguir essa mão de obra por um baixo custo. Consequentemente, isso vai para a indústria vai trazer um resultado enorme na produção tecnológica, já que o estudante universitário ele vem cheio de ideias inovadoras e muitas vezes malucas. E essas ideias podem sim dar certo. Estava falando aqui de tecnopolo, tecnologia, me lembrei um pouquinho da parte da história do Japão. O Japão, ele foi um país que se envolveu lá na Segunda Guerra Mundial, ele era dos países do eixo, juntamente com a Alemanha e com a Itália. Prestem bem atenção nesta parte da aula, que são questões que já caíram em vestibular. O Japão foi derrotado, especialmente quando teve ali o ataque dos Estados Unidos despejando as bombas de Hiroshima e Nagasaki. O Japão assinou sua rendição na Segunda Guerra Mundial e anos depois, em história você tem mais detalhes sobre tudo isso que eu falei, mas alguns anos mais tarde, devido ali à Guerra Fria, os Estados Unidos ele investiu pesado no Japão. Então o Japão recebeu grandes investimentos, igual o Plano Marshall que aconteceu na Europa. No Japão, ele foi chamado de Plano Colombo, e ele recebeu muito dinheiro no pós-guerra. Esse dinheiro ajudou o Japão a se reerguer, e esse dinheiro ele foi destinado, grande parte desses investimentos feitos pelos Estados Unidos no Japão, e desses empréstimos e doações, eles foram destinados à educação. Então, os japoneses, sabendo da importância da educação, direcionaram verbas para a educação e tudo isso resultou em universidades e tecnopolos mais tarde e também no desenvolvimento de novas tecnologias. Isso é uma coisa muito importante que você não pode esquecer, tá bom? Legal. E aqui eu já falei de tudo. Interessante. O trem de alta velocidade, toda essa linha aqui. Tem trens que chegam a 500 km por hora, eles viajam a 350 por questões de segurança.
Este mapa vocês já conhecem de uma outra aula minha, este daqui, um globo interativo. Vou arrumar aqui a golinha da minha camisetinha. Olha lá, que da hora, hein? Esse é o fluxo de comércio no mundo. E vamos dar uma olhadinha. Aqui a China, olha só o Japão. Olha a intensidade dos fluxos comerciais de vários produtos para o Japão feitos aqui nessa animação e também a forte ligação do Japão com a China. Não seria diferente, principalmente por conta da proximidade. Ah, me lembrei de uma coisa aqui que é interessante. O Japão, apesar de não estar aparecendo muito nesta animação, ele tem uma relação muito interessante, muito forte, ó, aqui é para os Estados Unidos, com a Austrália. Então a Austrália tem muitos japoneses que vão morar na Austrália, principalmente porque a Austrália ela tem uma carência de mão de obra qualificada. E também a Austrália e o Japão eles se complementam. Vamos ver se você consegue entender o porquê antes mesmo de eu falar. Por que Japão e Austrália se completam? Japão muito populoso, Austrália pouco populosa. Japão pequenininho, com falta de recursos naturais. Austrália com sobra de recursos naturais, minerais. Então isso aí gera uma sinergia bacana entre essas duas nações, além da proximidade e a facilidade do transporte marítimo aqui pelo Oceano Pacífico. Finalmente, para terminar, vamos dar uma olhada aqui nos dados econômicos do Japão. Você pode acompanhar também, o link está na descrição do vídeo. O Japão tem uma história dele aqui, eu acho que vale a pena você dar uma olhada. Eu acho que dá até para traduzir, viu, gente, esse site aqui. Se não, é só você jogar no Google Tradutor. Eu não vou colocar para traduzir a página toda, porque senão acaba mudando um pouco aqui os indicadores e eu posso me confundir. Então o GDP, que é o PIB do Japão, é de 5,4 trilhões de dólares, o último dado que foi divulgado, que a CIA coletou, que coloca o Japão entre as maiores potências no mundo. Ele está perdendo atualmente em PIB para China, Estados Unidos e Índia. Ele é o quarto PIB. O Japão já foi, por um grande tempo aí, o segundo maior PIB do mundo, depois dos Estados Unidos. Mas aqui já tem dois países emergentes que tomaram conta ali dessas primeiras posições. PIB sozinho não quer dizer muita coisa, tá? Mas é um dado, no mínimo, relevante, mostra o tamanho da economia. Aqui nós temos o PIB per capita, que é bastante elevado, mais de 40 mil dólares por ano por pessoa. Imagina uma família com 4 pessoas. Então, quanto que dá de renda per capita familiar anual? Nós temos aqui também a distribuição do PIB por setores, que é um outro dado que sempre vale a pena ser analisado. O Japão tem apenas 1% do PIB que vem da agricultura. A agricultura no Japão, olha lá, você que já estudou Índia, Ásia, Sudeste Asiático, a agricultura no Japão, o arroz é muito forte, hein, no Japão. Arroz, vegetais e a hidroponia, que são cultivos que são feitos na água. Isso é feito para ganhar espaço. E também a agricultura vertical, como se fosse um prédio de agricultura, e para economizar espaço principalmente. Mas é lógico que o Japão depende muito da importação de produtos agrícolas. A indústria, geralmente um país desenvolvido fica entre 25, 30, 35% do PIB vem da indústria, porque a maior parte do PIB sempre vem dos serviços, que é o setor terciário. Existe também o setor quaternário, que é o setor de serviços de tecnologia. O Japão, ele é um país, assim como a maioria, terciarizado, ou seja, uma grande parte do PIB vem do setor terciário, e a mesma coisa acontece com a força de trabalho. Olha só, conforme o país vai se automatizando, gente, os robôs vão tomando o lugar das pessoas nas fábricas, e as fábricas vão terceirizando a produção, ou seja, contratando empresas prestadoras de serviços, o trabalho na indústria reduz e aumenta o trabalho no setor terciário, setor de serviços. Bom, acho que é isso. Ah, tá, vamos encerrar então a aula falando aqui sobre a balança comercial do Japão e os principais parceiros econômicos. E blocos econômicos. O Japão faz parte de um bloco econômico chamado
APEC. Deixa eu ver se tem aqui. Não. Mas vamos lá. Vou pôr o mapa para vocês verem, ó. Mapa. A PEC é um bloco econômico formado pelos países da Ásia e do Pacífico. Ele é um bloco ainda em formação, em discussão. Muitas mudanças aí nas tratativas elas aconteceram, principalmente com a entrada no governo do presidente Donald Trump nos Estados Unidos. Mas olha só que bloco poderosíssimo. A ideia é ser um bloco de nível 1, uma zona de livre comércio, onde todos os países terão os impostos zerados para a circulação de produtos ocorrer de maneira bem intensa entre estes países, tá? Então tá aqui a APEC, legal você conhecer. E vamos lá encerrando então, vendo aqui a parte da importação e exportação. O Japão exportou 688 bilhões de dólares e importou 644. É uma balança relativamente estável, equilibrada, mas vendeu um pouco mais do que comprou. Quer dizer que tem um pequeno superávit na balança comercial. O Japão exporta principalmente para os Estados Unidos e China, e Coreia do Sul, são os principais países que o Japão exporta seus produtos, e são produtos principalmente motores de veículos, produtos de aço, ferro, semicondutores, produtos eletrônicos, peças de carro, muita coisa aqui de alto valor. Os principais países que o Japão importa, então ele importa muito da China, dos Estados Unidos, da Austrália. E o que mais ele importa? Petróleo é o que mais importa, gás natural. Então você vê que tem alguns outros produtos, né? Que são produtos mais industrializados, mas é um país então que importa muita matéria-prima e exporta produtos industrializados. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, que seja bem proveitosa. O Japão é um país realmente muito fascinante e não seria aí 2 aulinhas que vai falar tudo que tem de curiosidade sobre o Japão. Eu também gosto de seguir um canal no YouTube que chama Japão Nosso de Cada Dia. Eles mostram o supermercado, as tradições culturais, então fica aí uma indicação de canal legal para vocês. Valeu, nos vemos na próxima aula, pessoal. Até mais!